Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, nesse vídeo então eu vou contar aqui uma história, vou relatar uma história que surgiu num meme aí no Facebook há uma semana, 2 semanas atrás, que é um absurdo, um drama de uma pessoa há muitos anos devido a um erro doutrinário, a um absurdo, um dos maiores absurdos doutrinários do mundo cristão, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um meme, tá? Que origina muitas ali comentários, né? Mas eu peguei uma história em particular. Depois eu vou mostrar alguns outros comentários também. É, mas ali tem um drama de muitos anos, de uma pessoa que acha que está em pecado, porque ela está casada já há mais de 24 anos e não tem o documento. Então a gente vai responder essa pergunta. Morar juntos sem ter o papel é pecado? Então, olha aqui, eu vou introduzir aqui o primeiro comentário que a pessoa faz, tá? Então ela diz assim, ó: não vou repetir a frase feita, só quem pode julgar é Deus. E é desse julgamento que tenho medo, porque eu moro, porque eu e meu namorado moramos juntos há 24 anos. Interessante é que ela usa a palavra namorado, né? Porque no fundo, na essência, ela sabe que esse homem que mora com ela é o marido dela. Mas como ela foi doutrinada e ela tem esse dogma carregado que para ser realmente marido tem que ter o documento, então ela ainda considera como namorado. 24 anos, e já tem filhos, aí que ela vai falar: no início saí da igreja e me acomodei. Então ela ficou ali com 12 anos sem estar na igreja, né? Depois voltou. Mais para frente ela vai falar. Quando quis voltar para a igreja e casar, ele não quis casar. Ela começa a contar o drama dela, né? Ela voltou para a igreja, daí ele não quis casar. Tá? Agora que ele quer casar, não consigo reunir as duas certidões para casar. Chega uma certidão, quando chega a outra, a primeira já venceu. Então ela tá aí com esse drama, poxa vida. Porque tem que dar entrada no cartório 90 dias. Ela tá vivendo esse drama lá. Quando chega a segunda certidão, a primeira já venceu. Poxa vida. A mulher tá ficando em pecado por causa da burocracia dos cartórios. Né? É ruim demais isso, né? Senão a certidão vence. E sei que é um pecado. Olha o que ela disse. Sei que é um pecado grave. E pode me levar para o inferno. Olha só. Imagina a igreja dessa mulher. A igreja... Não. Imagina o pastor dessa mulher. Quem vai numa igreja dessa, tem um pastor dessa igreja aí, não precisa de inimigo, não precisa de Satanás na vida, não. Tá louco. Aí alguém responde aqui: esse negócio de certidão da raiva, né? É um saco, muito complicado. Falar com o pessoal do cartório para enviar a certidão. Complicado. Poxa, o pessoal do cartório lá dá uma ajuda para essa mulher aí, né? Para ela sair logo do pecado. Poxa, vocês estão fazendo com que a mulher peque mais? Tá sendo irônico, né? Lógico. Vamos dar uma pausa aqui na história. E aí depois eu vou voltar com os demais comentários, outras pessoas que respondem ela. E aí vocês vão ficar impressionados com cada coisa que sai ali. Mas agora eu vou mostrar duas coisas, 2 pontos aqui. Eu vou resumir textos bíblicos, vou explicar brevemente o que é casamento, tá? E contestar as ideias distorcidas dos textos, tá? E o que é fornicação, tá? Que é a palavra que é muito mal entendida né, e mal compreendida. E refutar as distorções que foram feitas, tá bom? E o outro ponto é sobre a história. Por que então que as pessoas têm essa doutrina? Por que elas creem nisso, que morar juntos sem ter um documento, né, sem ter uma cerimônia, é um pecado e tal? De onde se originou isso na história, tá? Então vamos aos textos bíblicos. Eu vou mostrar de forma resumida por quê? Porque eu já tenho vários outros textos e para esse vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu tenho vários outros vídeos, melhor dizendo, explicando e com detalhes. Mas eu vou resumir aqui Gênesis 1, porque muitos dizem que no Gênesis Deus realizou a primeira cerimônia de casamento, né? Isso é uma mentira, tá?
e muito menos que ali seja se tornado uma ordenança. Mas, diz assim, ó, então Deus, versículo 28, Deus abençoou, né? Deus abençoou e disse multiplicar e frutificar e encher a terra e dominar, né? Então, isso aqui não é uma cerimônia, muito menos uma ordenança para que líderes religiosos venham realizar cerimônias. E isso aqui já é uma própria blasfêmia. Mas antes de completar esse detalhe, quero mostrar para você o versículo anterior. Versículo diz assim, o versículo 23, 22. E Deus abençoou dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas do mar e as aves multipliquem na terra. Ou seja, a mesma bênção que Deus deu ao homem e à mulher, Deus deu para os peixes e para as aves. Agora, por causa disso aqui, então, se aquela bênção lá é requerimento de cerimônia e de papel, então, pergunta aí pro líder, seu líder religioso, se você tem que levar lá o seu peixinho lá no aquário para ele dar a bênção também. E a partir disso eles podem se multiplicar. Pergunta lá se você tem que levar o seu casalzinho de periquito, colocar um vestidinho de noiva, um palitozinho no machinho, levar lá na igreja, né? Gente, por favor, né? Olha só, então, continuando o outro texto, é a questão do que é casamento. Então, o que é casamento para Deus? Lá em Gênesis 2:24, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Sexualidade, sexo, união sexual é o casamento, é o que Deus deixou, é a única coisa. Jesus depois confirmou. E tem outra questão também distorcida, porque Jesus foi numa festa de casamento, então Jesus ali validou o casamento, então a gente tem que fazer casamento. Não, gente. Jesus foi, porque quis ir, porque e tal. E lá fez um milagre. Mas não quer dizer que seja um requerimento de Deus. Se tem cerimônia, se você quer fazer cerimônia, faz. Mas com cerimônia ou sem cerimônia, é casamento igual. Não tem pecado nenhum na ausência de papel, na ausência de cerimônia. Tá? Não tem nenhum requerimento de Deus de ter cerimônia ou documento para casar. Tá? Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, aqui é o outro texto também que mostra que esse tornar-se uma só carne é a união sexual. Tá? E também aqui nós já vamos introduzir e explicar a questão da fornicação. Tá? Refutar as distorções. Tá? Porque a palavra fornicação é uma palavra arcaica. Tá? E ela não deveria ser usada na tradução da Bíblia, porque ela é uma palavra arcaica que já perdeu o significado que tinha no passado. Tá? E aí fica mais fácil ainda para as religiões ensinar erroneamente usando essa palavra, que as pessoas não conhecem. Tá? Mas aqui, 1 Coríntios 6, versículo 13, por exemplo. Então, essa versão aqui, a Almeida Revista e Corrigida, é a melhor versão que eu encontrei em português. Diz assim, ó. Mas o corpo não é para prostituição, versículo 13. Tá? Onde muitas versões diz fornicação. Tá? Então, fornicação é prostituição. Agora, por que essa palavra fornicação? Ela vem de fornix, ou fornices no plural, que eram construções romanas em forma de arco, onde uma classe de prostitutas faziam seu trabalho em público. Exatamente, sexo ao ar livre. A fornicação era trabalho das prostitutas, tá bom? Então, é esse o significado da prostituição, tá? Não tem outra coisa, é vender o corpo, né, a outra pessoa. E aí aqui, ó, continua. Aí eu vou deixar aqui o vídeo com mais detalhadas sobre essa questão da fornicação, com fotos e tal, e outros detalhes, para você ver. Eu vou só resumir para o vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Aí o versículo 16, 15, não sabeis que vossos corpos são membros com Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não. Por certo.
Ou não sabeis que se junta com uma meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne. Então aqui mostra exatamente que a união sexual é o que faz a pessoa se tornar uma só carne, e esse é o casamento que Deus deixou, sem mais nem menos, tá? Aí o outro versículo que é distorcido é o versículo 2 do capítulo 7, porque ali diz assim, ó, mas por causa da prostituição, muitas versões diz fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Aí muitos, olha, tá vendo? Você tem que se tornar um marido, porque aí o conceito que foi colocado na cabeça das pessoas é que o casamento, o marido e mulher, tem que ter um documento, tem que ter uma cerimônia, mas não é isso. Aqui está dizendo, para evitar a prostituição, evitar que o homem saia aí pagando por mulher, para evitar que a mulher saia aí, né, vendendo o seu corpo, também tinha os homens prostitutos, e para evitar isso, cada um tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Pronto. Só isso. Tá? Aí o último texto aqui, tá? Explicando e refutando as distorções do texto. Tá? Hebreus 13, versículo 4 diz assim, ó, venerado seja sobre todos o matrimônio. Aí as pessoas, ai, tá vendo? Tá vendo? O matrimônio tem que casar. Porque senão os adultos e as prostitutas... Gente, matrimônio é a união sexual entre duas pessoas, só isso. Aqui não está falando nada de cerimônia, nada de papel assinado, nada disso. Ao contrário, aqui está falando claramente o leito sem mácula. O leito, a cama, é o sexo, é aquilo que faz o casamento. Né? E o que prostitui, o que contamina esse casamento? Também relações sexuais. Ou seja, a prostituição. Muitos dizem fornicação, mas aqui está corretamente traduzido de forma atual, não com uma palavra arcaica, mas com a palavra atual, prostituição. E os adultos é mais fácil, isso não tem problema, né? Então, entendida essa parte, vamos um pouquinho da parte histórica. Então, por que, da onde veio essa doutrinação errônea? Isso vem da Idade Média, período medieval, tá? Então aqui diz assim, ó, tem um documento aqui que é feito pelo homem, um professor de história, um historiador, que é o Jean Carlos de Melo Silva, tá? Tem um documento dele, tem um livro dele aí, que depois você pode procurar para comprar, Uma Só Carne, Casamento Cotidiano e Mestiçagem no Recife Colonial, 1790, tá? Então ele é lá da Universidade Federal do Pernambuco. E aí ele diz assim, ó, tem um documento aqui online, eu vou deixar o link também para você estudar, no document.tips. Aí vou só ler um pedacinho aqui para você entender. Durante a Idade Média é que as maiores apropriações ocorrem em relação ao casamento por parte da igreja. Então, a igreja se apropriou, se adonou do casamento. O que antes era uma coisa ruim, aí eles resolveram mudar, agora é uma coisa boa, porque eles viram que se apropriando dessa coisa, do relacionamento, eles criariam um vínculo com as pessoas, né? E com a família do casal também. E as pessoas permaneceriam ligadas à igreja, né? Claro, né? A igreja quer exercer domínio, controle. Tá? Aí aqui, ó, o casamento perde o seu caráter intimista do lar, da família e tal. E diante desse fato, a igreja usa do seu poder e passa a intervir nessas relações. Quais fatos eram transformações sociais da época lá, né? E aqui depois eu vou deixar você ler com mais detalhes. Mas eu quero passar rápido aqui para não ficar muito longo. Então, o que era baseado na figura do cônjuge, né? O noivo e a noiva, marido e mulher, pai e mãe. Então, a igreja se apropriou. E logo tornou-se aquilo um sacramento. E aí, em 1150, Pedro Lombardo, então, né, o teólogo católico, concluiu, então, e o transformou em um sacramento. Tá? Então, é o sétimo sacramento do catecismo católico. E aí, a maioria das igrejas cristãs seguem as doutrinas puramente humanas e falsas, criadas na Idade Média pela Igreja Católica. É isso, tá bom? Então, aqui concluí essas duas partes. Vou deixar
esse documento para você ler aqui embaixo. Vou deixar os outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. E vamos terminar a história que a gente começou lá, tá bom? Vamos e refletir. Aí diz assim, ó. Aí segue contando a história. Aí uma pessoa entra ali e responde a ela, essa mulher que tá com esse drama. Aí diz assim, ó. Olá, minha amiga, é um pecado, mas está escrito que caso você tenha relações antes do casamento, permaneça. Está escrito aonde? Está escrito em lugar nenhum. Essas pessoas, tá cheio de gente, os religiosos evangélicos são meros papagaios, ficam repetindo aquilo que foi falado e eles não sabem porcaria nenhuma. Tá? Escrito aonde? Está escrito, bom, no catecismo, então ele deve estar se referindo a isso, né? Catecismo Romano, lá está escrito, né? E em muitos outros documentos aí de gente que não estuda a Bíblia, né? E que não sabe o que é, não estuda história, não estuda nada. Né? Permaneça com ele se tiver uma oportunidade de casar, mas isso não vai te levar para o inferno se você continuar com ele, pedir perdão e se arrepender. Então ele tenta aqui ajudar a pessoa, né? Ele vê que a pessoa está com drama. E ele tenta, não, isso não vai te levar para o inferno se você pedir perdão e tal. Daí a mulher responde, mas como assim? Pede perdão e continua no pecado? E Jesus? E aí Jesus vem, e já era. Ela dá uma risada. Né? E então, aí ela tá certa, dentro da lógica, ela tá certa. Como assim? O que adianta eu pedir perdão se eu vou continuar? Se é um pecado, eu vou continuar no pecado? Olha o absurdo que ele fala. Bom, você nunca vai deixar de pecar. O ser humano, você nunca vai deixar de pecar. O ser humano peca a todo momento. Ele colocou peça, mas você peca a todo momento. Isso é uma mentira grande, né? Porque Jesus disse para a mulher lá, ó, vai, não peques mais. Então, como assim? O ser humano peca a todo momento. Pelo que você disse, é impossibilitada de casar, né? Então ele está sendo assim, né? Maleável, né? Só que dentro da doutrina como se prega mesmo, o que ele está falando não tem lógica, né? Aí, olha, ele explica, é igual você ter um filho fora do casamento. Um filho... Como assim? Como vai ter um filho fora do casamento, né? É a coisa mais impossível, né? Como eu já falei, né? Expliquei, mas enfim, não existe sexo fora do casamento ou antes do casamento, porque casamento para Deus é sexo, né? E muito menos, então, a gente ter um filho fora do casamento, como assim? Mas é a ideia de que casamento for, né, seja documento ou cerimônia. Então você pede perdão e continua a vida. Não mata o filho que você teve, entendeu? As explicações, né? Aí ela diz, mas muitos anos para convencer o namorado. De novo ela usando a palavra namorado, né? Namorado e marido, que tinha que casar. Agora não consigo reunir as duas certidões. Poxa vida, tanto tempo convencendo ele para casar. E agora que convenceu, não consegue reunir as duas certidões. Aí ele fala, só continue com seu namorado, mas se arrependa do que fez. Se aparecer a oportunidade de casar, case. Ela diz, é complicado, por duas vezes, só Deus... duas vezes, é só dar os nomes e tal, tá. O negócio é que nem é namoro. São 24 anos morando juntos. Temos 3 filhos. O primogênito 23 anos, o outro 21 anos e a caçula com 9 anos. Daqui a pouco só a avó, diz ela. Eu nunca consegui casar, kkkk. Misericórdia. Oh, meu Deus do céu, 24 anos em pecado, porque não consigo casar, não consigo convencer o marido. Agora que convenceu, não chega os papéis. Mas o que mais
o que mais me incomoda é que, como cristã, não participo da Santa Ceia também. Ah, as regras das igrejas. Não participo da Santa Ceia. Porque ela voltou faz 12, ela ficou 12 anos fora, voltou há 12 anos, e ela não pode participar da Santa Ceia porque não tem o casamento formal no papel. Essas igrejas, né? Aí ela fala, eu ri, mas é de nervoso, o drama dela é grave. O noivo não apareceu. Aí tem aqui... Aí tem outras coisas ali, eu pulei um pouco pra frente. Aí ele diz assim, o seu namorado não quer casar? Ela diz, não, até 90 dias atrás não, mas agora aceitou. Tá difícil juntar as duas certidões. Poxa vida, agora que aceitou, não consegue juntar certidões? Daí ele responde, ah tá, mas tenta aí, se batize e posta no Face que conseguiu e tal. Aí depois ela fala que ela já é batizada e tal, né? Daí aqui é onde ela fala, sim, eu saí da igreja quando começamos a namorar. Quando quis voltar para a igreja, ele não deixou, porque não gostava de crente. Ele é uma família muito idólatra. Então, para evitar atritos, a cabeça cedendo, né? Então, cedendo. Mas meus filhos, eu levava até na porta da igreja, tá. E aí depois ele fala, graças a Deus, que Deus amolece o coração do seu namorado. Ele continua chamando de namorado, né? Para que ele se converta. Ai, ai, ai. Ela diz, ele tem mudado muito já, Deus está agindo na vida dele. Fazemos nossas escolhas. Daí eu respondi, entrei na conversa ali. Aí eu questionei ele, tá, mas porque ele tinha falado para pedir perdão, mas e se pedir perdão pelo quê? Que mal ela fez? Pelo amor de Deus, a ausência de um papel faz um casal estar em pecado? Não entendo essa lógica. Daí teve mais alguns ali. Depois eu respondi também para ela e ele. E aí eu disse assim, o tal, fulano de tal lá, disse, né, que você nunca para de pecar, né, resumidamente. Mas Jesus disse, né, vai e não peques mais. E aí você tem que tomar a decisão, você quer seguir a Jesus, você vai crer nas palavras de Jesus ou vai crer na palavra do fulano de tal? Aí ela me respondeu, Alex, creio na palavra de Deus, já li João 8:11. Por isso minha preocupação e medo. Olha o drama que essa mulher vive. 24 anos com medo do inferno por causa de estar sem o documento, sem ter assinado o papel, sem ter ido pedir a bênção do juiz ou do padre ou de quem será que seja. Imagina o medo. Daí eu respondo, não tenha medo, apenas entenda o que é doutrina de Deus e o que é doutrina de homem. E aqui tem outra resposta que eu dei ali, explicando a questão da fornicação e tal. Compartilhei o meu vídeo. Ela disse, vou lá ver o vídeo. Aí ela disse assim, então, eu vi o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para você ver também, tá? Meu caso não se encaixa nem em fornicação, nem em prostituição. Mas sinto que estou em pecado, sim, por não ser casada oficialmente. Ela está em pecado porque não é casada oficialmente. Meu Deus do céu. Então, Deus depende dos homens para que unir as pessoas. Pelo amor de Deus. E aí o que ela fala? Ela viu o vídeo, mas é difícil, porque a pessoa imagina anos de doutrinação e conceito. Ela fala, não se encaixa em fornicação nem em prostituição. E ela não conseguiu captar que fornicação e prostituição é a mesma coisa. Mas ela sente que está em pecado porque não casou oficialmente. Mas vou procurar entender melhor minha situação, insistindo no casamento. Daí eu explico e depois eu falo para ela esse detalhe que ela precisa entender que fornicação e prostituição
prostituição é a mesma coisa. Então veja só, e assim, esse é uma história, eu já vi várias outras, em comentários de Facebook, também histórias aí no YouTube que a gente escuta, muitas pessoas vivendo dramas assim. E, e aí alguns chegam com o argumento, não, mas tem que seguir a lei dos homens, porque diz lá em Atos, tá lá. Daí, mas a lei dos homens hoje reconhece casamento legítimo, a união estável. Aí, concluindo aqui, chegando ao final do vídeo, eu vou ler alguns... Teve aqui alguns outros comentários também interessantes. Aí eu fiz vários comentários tentando explicar, tentando mostrar o que é a verdade do assunto. E aí tem, por exemplo, aí uma pessoa me responde, Alex, querido, continue no pecado e vá para o inferno, pronto. Esse é o... Provavelmente deve ser um líder de alguma igreja, esse aqui. Pela foto dele e tal. Mas essa é a realidade. Líderes ou não líderes saem propagando e repetindo essas sentenças, essas condenações, esses medos, como papagaios que não sabem nada. E uma doutrina foi criada pelo catolicismo e as igrejas cristãs que, imagina, que criticam às vezes a igreja católica, mas seguem doutrinas criadas pela igreja católica. E ainda fazem pior, ficam colocando medo, que hoje eu acho que talvez a igreja católica nem prega tanto esse medo assim como as igrejas evangélicas pregam. Mas é tudo mesma porcaria. Tá? Você ficar dependente seguindo religião é triste demais. Aí tem outro aqui, ó. Vou só ler o finalzinho aqui então do comentário, só para constar que o primeiro século não havia cartório. Isso já é outros comentários, né? A gente acabou aquela história. Não havia cartório. Vamos ler, rapaziada. Ele quer passar bem. Aí outro respondeu para ele: se fosse assim, nossos avós e avós estavam em pecado, teriam pecado, né? Porque não tinha cartório, né? Muito tempo. Primeiro, aí alguém falou que outra pessoa chegou no Brasil em setembro de 1565, se não me engano. Antes disso, o povo morreu na fornicação. KKKK. E tem muitas pessoas, né, que já entendem e tal. Aí outra pessoa aqui, ó, se não for casado no civil, é um outro comentário. Não pode louvar na igreja, não pode tomar ceia, mas pode ofertar e dizimar. Dá risada. Tudo é questão de conveniência. É a opinião das pessoas aqui. Aí, a outra, quando vejo os crentes que se intrometendo julgando a vida alheia, julgando o pecado alheio e tal. Ok. Outro aqui, já estamos finalizando. A palavra casamento, outra pessoa aqui, significa união de duas pessoas. Perfeito, a união de duas pessoas, nada mais que isso. Casamento no cartório ou igreja é apenas um contrato escrito. Ele está certo. Aí eu respondi sim, você está certo. Né? Aí eu deixei o link de outro vídeo, vou deixar o link desse vídeo também, que eu fiz já faz tempo. Aí outra pessoa colocou ali, então Abraão e Sara eram fornicadores, Isaac e Rebeca, Jacó, Lia, Raquel, Adão e Eva, etc. KKKK. Ok. Opinião das pessoas. Aí teve uma outra aqui que diz assim, a mesma igreja cobra aluguel para fazer cerimônias de casamento. Esse é outro detalhe, né? Então a igreja controla as pessoas com dinheiro, com medo, né? Com a culpa. Medo e culpa. E a barganha também, né? Barganha, porque se oferece a recompensa da salvação mediante coisas que se façam na igreja, mediante obediência às regras e tal. Aí eu escrevi, por esse e outros mais que se tornou um pecado não casar legalmente. Essa doutrina de que não casar da fornicação foi inventada pela Igreja Católica no período medieval e para exercer domínio maior sobre os fiéis. E aqui está o detalhe que eu também já falei para vocês, né? Aí ela responde aqui, conhecimento. E 2 emojis ali, feliz, como de gratidão. E é isso. Então, termina por aqui o vídeo e
Espero que você tenha aprendido, gostado, compartilhe com as outras pessoas. Se não entendeu alguma coisa, volta e reassista, tá bom? Deus abençoe você. Fique com Deus e verifique aqui nos comentários e na descrição do vídeo outros vídeos e esse documento também, tá bom? Sobre a história. Abraço, tchau.